Daremos prosseguimento no nosso estudo do livro de Obadias. Nós estamos na terceira aula e é um livro pequenininho, mas muito profundo, de uma mensagem poderosa que podemos tirar muitas lições para a nossa vida. E eu quero hoje fazer a leitura do capítulo inteiro do livro. Nós vamos ler, são 21 versículos, na minha versão que é a amplificada. Os pecados e o castigo de Edom. Então, como é uma versão amplificada, talvez não seja igual ao que vocês estão lendo, tá bom? Mas fiquem tranquilos que o sentido da palavra é o mesmo. Diz assim, visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e o mensageiro foi enviado entre as nações, dizendo: levantai-nos e levantemo-nos contra ela, Edom, para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, Edom. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, Petra, a capital de Edom. E na sua alta morada, que diz no seu coração que quem me derrubará em terra? Se te elevares como a águia e puseste o teu ninho entre as estrelas, aí te derrubarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam o que lhe bastasse? E se tivessem os vitimadores, porventura não deixariam alguns cachos? Mas esta destruição foi causada por Deus e não pelos homens. Como foram rebuscados os bens de Esaú, Edom, como foram esquadrinhados teus tesouros secretos. Versículo 7. Todos os teus confederados, teus aliados, te levaram para fora dos teus limites. Os que desfrutam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha, e não há entendimento em Edom. Naquele dia, diz o Senhor, farei perecer os sábios de Edom, e os homens de entendimento no monte de Esaú, do meia região montanhosa. Teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, tu serás coberto de confusão e exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram bens e estrangeiros que entraram pelas portas e lançaram sorte de Jerusalém, tu eras como deles. Mas não devias olhar satisfeito para o dia da desgraça do teu irmão, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da tua ruína, e nem se alegrar tua boca no dia da angústia. Versículo 13. Nem entrar pela porta do seu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar com prazer satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, e nem te apropriares dos seus bens no dia da sua calamidade, nem para parar nas encruzilhadas, para exterminar os que escapassem de Judá, e nem entregar os que restassem no dia da angústia. Versículo 15. Porque o dia do Senhor está próximo sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. Tua recompensa tornará sobre tua cabeça. Porque, Edom, como bebeste no monte da minha santidade, profanando na orgia selvagem dos destruidores, beberão também por sua vez minha ira de contínuo. Todas as nações beberão e engolirão a medida completa da destruição, e serão destruídos como se nunca tivesse existido. Mas no monte Sião e Jerusalém haverá livramento para aqueles que escaparem, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão suas
próprias verdades. A casa de Jacó será fogo, a casa de José chama, a casa de Esaú palha. E se acenderão contra eles e os consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor disse. Os do sul, do Negueb, possuirão o monte de Esaú. E os da planícies e os filisteus possuirão também os campos de Efraim e de Samaria. E Benjamim possuirá Gileade, através do rio Jordão. Os cativos deste exército, filhos de Israel, possuirão os cananeus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul de Negueb. E se levantarão salvadores no monte Sião, para julgarem o monte de Esaú. E o reino será do Senhor. Aleluia. Observem que, mesmo que quando Deus estava corrigindo o seu povo, castigando o seu povo, quando Israel estava sendo castigado por Deus, corrigido por Deus, porque eles estavam errados, ainda assim, os irmãos que eram os edomitas não deveriam se alegrar com isso. Vamos trazer isso para a nossa vida. Alguém está precisando de um corretivo. Vamos imaginar agora mais infantil. Crianças, irmãos, crianças pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Em casa. O pai está prestando uma correção em um dos filhos. Ele está realmente extrapolando. Ou a mãe precisa dar. E aí, quando esse filho recebe uma correção, os irmãos não devem se alegrar. Achar bom. Porque Deus não se agrada disso. Ainda que aquele irmão esteja merecendo, precisando de receber um corretivo do Senhor ou dos pais, é necessário que você se entristeça com ele, sinta a dor dele, sofra com ele, porque assim Deus se agrada. E nós, como seres humanos, temos a tendência, pela natureza pecaminosa, a rir, a se alegrar quando o outro é castigado. Bem feito, merecia. Isso chama vingança. Deus não se agrada. Ainda quando Deus estava castigando Israel, Edom se alegrava e ria e zombava e ajudava os inimigos ainda, e ainda se aproveitava roubando deles e os castigando. E Deus não se agradou disso, porque Israel era o filho amado do Senhor. Esaú poderia ser. Mas sabe por que Esaú perdeu este lugar e recebeu essa sentença desse livro que nós estamos lendo? Exatamente porque o coração de Esaú e dos seus descendentes era um coração cheio de mágoa, de raiva, de rancor, de vingança e de ira. E Deus não se agrada quando nós temos esse tipo de sentimento e temos um coração vingativo para se vingar. Então nós vamos entender que Deus trouxe juízo para o povo de Edom, exatamente por conta do sentimento errado que estava no coração de Esaú, que é a causa da rivalidade entre os irmãos. Características individuais que eu trouxe na semana passada, né? E também falei sobre o casamento dos pais. Eu não vou repetir para não ficar muito repetitivo. Quem não se lembra do que foi falado, tem o vídeo no canal da igreja e no meu canal no YouTube. E quem está assistindo esse vídeo e não viu as demais aulas, é só voltar no canal que está lá as aulas. Então, não vou ser repetitiva. Vamos continuar a partir desse slide que foi onde a gente falou. O ódio de Esaú cresceu por séculos e gerações. Não deu passagem a Moisés, teve vingança, desprezo, e Deus os predestinou ou não predestinou. Vamos entender isso.
Em Romanos 8,30 vai falar, vamos ler, Romanos 8,30. Quem puder achar aí, acha e lê para mim. Romanos 8,30. Sobre que Deus predestinou aqueles que Ele quis salvar para a graça. Então existe uma grande discussão teológica. Você já leu? Existe uma grande discussão teológica. Nós somos predestinados ou não somos predestinados? Se somos predestinados, então onde fica o livre-arbítrio? Uma coisa assim, os dois são verdades e nós vamos saber separar exatamente um pouco certinho. Porque quando Deus dá o livre-arbítrio, não significa que tem uma predestinação. E quando Deus dá uma predestinação, não significa que não existe o livre-arbítrio. Deus é predestinar, ou seja, Deus tem um plano. Predestinar significa um destino que Deus tem antecipado, pré-destino. E quando Deus tem um pré-destino, Ele tem um plano para a sua vida. Deus usou o pastor aqui e disse para você que você seria uma pregadora. Deus usou outras pessoas para falar que você seria outras coisas. Nós vamos entender isso. Esse é o predestino. Deus está te predestinando a ser um pregador. Você pode, com seu livre-arbítrio, escolher obedecer e seguir o plano de Deus, ou você pode também nunca ser uma pregadora. Deus não vai obrigar você. E aí é onde entra a parte do livre-arbítrio. Deus tem planos para todos, mas Ele deixa a escolha de todos. Até para a salvação. Deus tem um plano de salvação, mas Ele deixa que você escolha estar com Ele. Então, a Ele vai ler, depois ele vai ler na outra versão dele. Vai ler aí. E aos que predestinou, a esses também. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, Ele predestinou e chamou. E ao que Ele predestinou e chamou, Ele justificou, tornou justo. Pode ler, Cleiton. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Entendeu o que é o predestinado? Não dele está bem claro. Ele nos escolheu. Jesus mesmo disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi. Jesus chegou e falou assim para Pedro: segue-me. Jesus escolheu ele, deu um predestino para ele: eu vou te fazer pescador de homens. Ele tinha ali o poder de escolha, ele poderia dizer não. Então, as duas vertentes estão certas, só que você tem que saber exatamente separar até onde uma vai e entra a outra. E aqui, onde que entra isso? Porque Deus deu um plano para a vida de Jacó e um plano para a vida de Esaú. Jacó errou roubando a bênção do irmão, errou comprando a primogenitura do irmão, ele errou, mas depois ele se arrependeu e teve um encontro com Deus no Monte Jabó, onde ele lutou com o Senhor. E a partir dali ele se submeteu à vontade de Deus. Esaú, por sua vez, guardou a mágoa do irmão, guardou o ódio do irmão e não se arrependeu e não se submeteu a Deus. Apesar de ele ter abraçado o irmão, chorado com o irmão, mas ele passou essa raiva para as gerações futuras. Que por isso nós estamos aqui hoje estudando a profecia de Obadias. Então vamos para causas e consequências. Vou passar rápido por esse slide, mas eu quero ser profunda. A causa de uma mágoa, a causa de uma raiva que se torna ódio, traz a falta de perdão, que também é uma causa, a falta de perdão. Outra causa do orgulho e soberba, a causa da arrogância e a causa da desobediência. Qual foi a consequência de Esaú e seus descendentes todos? Guardar mágoa, guardar raiva. Se ele teve ódio, a Bíblia fala que ele teve ódio de Jacó e quis matar. Falta de perdão, porque ele não perdoou. Trouxe para ele um orgulho, uma soberba de se achar melhor do que o irmão, superior. O irmão seria e começou a se
Esaú seria servo dele. O que ele fez? Eu não vou me submeter a isso, não. Eu ser servo do meu irmão, que é mais novo? Não. Eu não. Quem é ele? Quem ele pensa que é? Esse fica lá em casa, lá com a mãe, fazendo comidinha. Não. Eu que sou o homem da caça. Eu que sou muito melhor, mais talentoso. Sou primogênito. Vou me submeter a ele? Eu não. Vou fazer minha morada aqui, ó, na montanha de Seir, que eu mostrei para vocês a imagem. Deixa eu ver se quer. Aquela imagem, né? Foi morar lá nas montanhas, não tem entrada. Para que ele foi morar lá? Para se sentir superior ao irmão. Eu vou subir nesse lugar alto, forte. Quero ver quem é que me tira daqui. Quero ver quem é que me derruba daqui. Eu sou indestrutível. Eu sou uma mão. Nós fazemos isso. Quando nós temos mágoa no coração, raiva, a gente tem desejo de vingança. Alguém vem e te machuca no seu coração. Automaticamente todo mundo tem um desejo de vingança. Quando você se sente humilhado, quando você se sente machucado, você sente um desejo de vingança, nem que seja para mostrar para aquela pessoa que você não é o que ela disse, você não é o que ela pensa, você quer provar o seu valor para ela. E aí você começa a criar montanhas de pedras e se esconder dentro delas. E eu quero dizer que essas montanhas de pedra têm um nome, chamou orgulho e soberba. É onde a palavra bate e não entra. É onde as coisas chegam e não entram. Você não consegue nem aprender, sua mente fica bloqueada. Você não consegue nem entender as coisas simples da vida, porque é uma pedra. Você acha que está seguro por trás dessa pedra. Mas esquece de uma coisa: que Deus derruba cada pedra. Deus sabe quebrar o orgulho. Deus sabe destruir, esmiuçar. Todo orgulhoso vai ter a sua consequência no tempo certo. Deus vai entrar no juízo para cada orgulhoso do mundo inteiro, de todos os tempos. E esse livro, dando spoiler aqui da próxima semana, que é a segunda parte que eu ainda não falei, esse livro, Obadias profetiza juízo de Deus para todas as nações da terra. E isso é uma profecia para o futuro, que ainda vai acontecer. E que Deus, a gente não precisa se preocupar. É comunismo, é capitalismo, é isso, é aquilo, é esquerda, é direita. Não se preocupe. Deus governa sobre as nações. Jesus é o Senhor das nações. Ele vai entrar em juízo contra as nações. Ele vai derrubar os orgulhosos e ele vai abençoar os humildes. E ele diz: abençoarei a nação que te abençoar, ó Israel, ó Abraão. Então nós temos que ter consciência que daqueles que abençoam o povo de Deus, eles estão guardados pelo Senhor e são protegidos pelo Senhor. Mas então vamos lá, Esaú, junto com seus descendentes, foram para essa montanha se esconder lá, cheio de orgulho, arrogância e soberba. E aí, em cima desses sentimentos, porque todo pensamento, crenças e verdades vai gerar sentimentos. E todos esses sentimentos vão gerar ações. Aí teve guerras, maldade, vingança, consequência, destruição de toda uma nação. A destruição de Edom, por conta desses sentimentos que eles guardaram. Se você não quer ser destruído por Deus, humilhe-se, perdoe. Agora nós vamos entender aqui, ó. Depois eu leio nota do capítulo 35 de Ezequiel, que é muito importante eu ler. Mas antes de eu ler, eu quero falar para vocês. A história poderia ter sido diferente? Poderia. Como eu li para você, como a Evelyn leu e o Cleiton sobre a predestinação e sobre o livre-arbítrio. A história poderia ter sido diferente se houvesse perdão. A história poderia ter sido diferente se houvesse arrependimento e amor. A história poderia ter sido diferente se houvesse obediência à vontade de Deus. E se alguém puder abrir Romanos 5:20, nós vamos ler. E antes da gente entrar nessa leitura, quero falar para você
que se Esaú tivesse tido encontro com Deus igual Jacó, tivesse se arrependido do seu mal, 5:20, tivesse colocado o coração em Deus, perdoado verdadeiramente o seu irmão, não teria sido tudo diferente. Edom talvez existisse, a nação de Edom talvez existisse nos dias de hoje. Talvez eu teria tido um juízo de Deus não severo. Leia para mim, filha. Veio, porém, a ele para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Não entendi. Onde, a parte que eu quero vir aqui é onde abundou o pecado, superabundou a graça, o favor de Deus que nós não merecemos. Se há arrependimento, não importa o tamanho do pecado de Esaú, não importa o tamanho do pecado da nação de Edom, haveria graça para eles, mas não houve, porque não houve neles perdão. Ainda tem um texto de Hebreus que eu não trouxe aqui agora, que vai falar isso, vai falar que Esaú buscou com lágrimas o arrependimento e não achou nele lugar para arrependimento. Ele não conseguiu se arrepender. Ele pode ter sentido culpa, remorso, tudo, menos arrependimento. Porque uma coisa não é a outra. Tem gente que vem para a igreja e chora. Eu estou arrependido do meu pecado. Mas nada daquilo é arrependimento verdadeiro. É apenas culpa e remorso. E culpa não é arrependimento. Depois eu vou explicar direitinho o que é culpa e o que é arrependimento, para que nós possamos entender a diferença entre um e outro. Eu vou ler aqui nota esse tem que ser da minha Bíblia, do capítulo 35 de Ezequiel, porque é uma anotação que tem aqui na minha Bíblia de estudo, da comentarista da Bíblia, que diz assim, ó: os edomitas deram toda a ajuda que puderam a Nabucodonosor quando capturou Judá. Mais tarde, esses primos dos israelitas foram expulsos do seu próprio país para o sul da Judéia. Hebrom tornou-se sua principal cidade. Quando, 70 anos depois de Cristo, os romanos, sob liderança de Tito, sitiaram Jerusalém, o historiador Joséfo diz que os edomitas uniram-se aos judeus em rebelião contra os agressores e 20.000 foram admitidos na cidade como defensores da cidade santa. Mas uma vez dentro da cidade, eles saquearam a cidade, matando sem sequer poupar os sacerdotes. Embora esses traidores tenham sido previamente obrigados a circuncidar-se e serem reconhecidos como judeus, o conquistador romano os destruiu e Edom deixou de existir. As previsões do profeta em relação a Edom constataram com as de seus vizinhos Moabe e Amon. E até aqui. O historiador Joséfo, eu não conheço, mas fica aqui José. É um historiador que aí ela trouxe para a Bíblia o comentário dele que 70 anos depois de Cristo eles se uniram com os judeus para fazer uma rebelião contra os inimigos. Circuncidados se tornaram como judeus, fizeram aliança, só que era falso. Era uma aliança mentirosa, porque quando eles entraram na cidade, aí eles começaram a atacar a cidade. E nisso, os inimigos vieram e varreram, e Edom deixou de existir. Deus cumpriu a promessa que ele fez contra
a cidade de Edom. Poderia ter sido diferente? Poderia. Mas infelizmente não houve esse arrependimento. Outras profecias sobre Edom, isso aqui é também uma parte de curiosidade. Isaías 34, do 1 ao 15, 63, do 1 ao 5, Jeremias 49, do 7 ao 20, Ezequiel 25, do 1 ao 14 e Ezequiel 35, do 1 ao 15. Todos esses profetas profetizaram a destruição de Edom, assim como Obadia, nesses textos. E eu vou trazer outras curiosidades. Se vocês quiserem, é que vocês não conseguem caneta, né? Então vocês anotarem para ler em casa. Então a gente vai ficar lendo, fica mais cansativo, né? Mas vou pegar aqui algumas curiosidades, que é: reis edomitas que governaram em Jerusalém. Herodes o Grande, edomita. Herodes Antipas e Herodes Agripas, eles eram edomitas. Isso antes da destruição. Eles foram colocados. Como eles governaram lá? Então, vamos entender. Roma, Império, domina Israel, Jerusalém, nos tempos de João Batista, de Jesus, né, nesse tempo aí. E quando eles dominam sobre, Roma domina sobre Jerusalém, eles trazem o edomita, que é o Herodes, e põe como rei para governar Jerusalém. Tá? E em Gênesis 25:30, é a primeira vez que a gente vê na Bíblia Esaú sendo chamado de Edom. Saul também lutou contra os edomitas. 1 Samuel 14:21. O rei Davi colocou os edomitas sob seu comando. Esse eu queria ler. 2 Samuel 8:13. Eu vou voltar para o slide anterior para vocês copiarem. Mas se eu me achar, acho que é até melhor para mim. 2 Samuel 8:13. O rei Davi colocou os edomitas sob seu comando. Pode. Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou, depois de ter matado 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom e dominou o povo dali. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares onde ia. Sim, e aí ele fala também que os edomitas pagavam tributos e era dominado pelo rei Davi, governado por Davi. E aqui, principal tribo de Edom era Temã. Temã, filho, é um dos filhos de Esaú, que ele era forte e se tornou uma tribo, que está lá em Gênesis 36:34. Você quer anotar o slide anterior? Montar aqui o slide anterior. Essas são algumas curiosidades sobre o livro de Obadias, né? Já que a gente está estudando o livro de Obadias, é importante que a gente tenha um maior número de informações sobre este livro possível para que nós possamos ter uma maior compreensão. A lição que a gente tem hoje é que é muito perigoso quando nós guardamos a mágoa no coração. É muito perigoso quando nós temos sentimentos e desejos de vingança. É muito perigoso quando nós construímos fortalezas para a gente. Edom construiu fortaleza para habitar lá nas montanhas de pedras. E Deus falou assim: olha, não se preocupe não, viu? Você pode subir lá nas estrelas e fazer sua casa lá. Faz o seu ninho lá nas estrelas, porque de lá eu te derrubarei. Porque vocês riram do meu povo, vocês roubaram do meu povo, vocês ajudaram os inimigos, vocês foram vingativos, vocês não amaram o meu povo. São irmãos de vocês, vocês deveriam amar, vocês deveriam ajudar. Era para eles estar ajudando Israel, era para eles estar
foram vingativos. Porque eles, ao mesmo tempo que Deus deu a bênção para Jacó e escolheu Jacó, Isaú nunca aceitou isso, os edomitas nunca aceitavam que Israel tivesse a bênção. Também quero dizer uma coisa: se Deus escolheu outra pessoa para fazer aquilo que você queria, aceite o lugar que Deus deu para você. Aceite a posição que Deus te colocou. Se Esaú tivesse aceitado a posição que Deus deu para ele, se os descendentes de Esaú tivessem aceitado a posição que Deus deu para eles teriam paz, seriam mais abençoados. Mas eles não aceitaram a vontade de Deus para a vida deles. E quer dizer que nós temos que aceitar a vontade de Deus para a nossa vida, porque o melhor, a Bíblia diz que assim como os céus é mais alto do que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. E nada que Deus quer para você e para mim é ruim. É o melhor para nós. Porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e a vontade de Deus é agradável. Então não pense que Deus vai te injustiçar, ainda que, mas eu queria, né? Como eu ouvi uma pastora falando um dia, né, no YouTube, e ela ministrava assim que Deus deu uma aliança para Abraão circuncidar-se, mas Deus tinha dado uma aliança para Noé do arco-íris. Aí ela falou assim: aí se Abraão olhasse para Noé e falasse assim: mas Deus, o Senhor me deu a aliança de circuncidar, eu queria o arco-íris, eu queria aquela aliança bonita. Mas graças a Deus que Ele não fez isso. Nós temos que aprender a aceitar o que Deus tem para nós, porque se encaixa perfeitamente conosco, com a nossa realidade. E nada que Deus fizer para você vai ser para o seu mal, nada. Tudo que Deus fizer para você vai ser para o seu bem. Aleluia. Bem? E aí eu vou finalizar hoje o estudo nesse slide. E na próxima semana nós vamos entrar na segunda parte do livro de Obadias, para falar do juízo entre as nações. E nós vamos concluir o livro de Obadias na semana que vem. Quem está gostando dessa aula? Bem? Muito boa. Eu gosto muito dessa história e dessa palavra, desse livro de Obadias. Nós vamos fazer nossa oração para finalizar o trabalho.